Fico feliz de estar aqui, participar dessa adoração. Nada melhor do que você ouvir a palavra depois de uma adoração, um louvor desse, né, que refrigera a alma. Eu estava vendo os irmãos adorando, falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que voltar para o ministério de louvor. Eu sei que a minha voz hoje não está igual a alguns anos atrás, né? Hoje, se eu gravar um CD, tem que ser com 2 faixas, um com hino e outro com desculpa. Mas que o Senhor me dê graça para eu voltar a louvar, porque é muito bom adorar, né? Fazer parte do ministro de adoração, né? Não é só pregação, mas ministrar também, porque Deus habita no meio dos louvores, né? E eu quero trazer uma palavra. Vamos orar, né, antes de sentarmos. Quero orar com você, depois eu leio o texto, tá? Vamos orar então para a palavra de hoje. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, por esse privilégio de mais uma vez estar aqui ministrando a sua palavra, uma palavra que não é só direcionada ao aniversariante ou aos jovens, Senhor, mas a todos que estão aqui, porque a sua palavra ela alcança a todos, Senhor. Todos serão edificados aqui nessa noite, Pai, e eu peço para que o Senhor me use aqui nesse lugar, Pai, ó Deus, e também que o Senhor venha abrir os olhos do entendimento, Senhor, da tua igreja, para que o teu Espírito possa agir em liberdade aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Podemos sentar. Eu quero que você abra comigo no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro interessante, por quê? Porque é um livro que... Contar umas coisinhas aqui na minha adolescência, né? E da minha pré-adolescência também. O meu pai, ele veio falecer, eu tinha 10 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai, ele morreu, muito novo ainda, né? Mas a minha mãe sempre foi cristã. Minha mãe sempre foi da igreja, eu me lembrava que eu ia para o monte com ela, tinha que ir com a minha mãe, né? Fazer o quê? Ela ia para o monte e ia junto, ia lá na oração das irmãs, ia estar junto lá também, né? Ia para a vigília, eu lá junto com ela, né? Então, sempre acompanhando a minha mãe, né? Quando ela ia para a igreja, me lembro ela no monte orando, eu lá, não sabia nem o que estava fazendo direito, estava lá, mas estava lá no monte com ela, né? Recebendo a bênção. E o meu pai sempre foi meio contra, né? De a minha mãe ir para a igreja e tal, e não queria que eu fosse cristão. Meu pai era daquela seita, racionalismo cristão, já ouviu falar? Né? Cultura racional, ele era dessa seita aí. Mas a minha mãe nunca deixou, né, de congregar. Todo domingo de manhã eu ia lá na escola dominical, né, e sempre foi assim. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai faleceu, e aí pronto, né, aí minha mãe pegou de vez mesmo essa questão que ela decidiu entregar a vida dela. Meu pai morreu, minha mãe tinha 40 anos, então ela dedicou a vida dela, igual Ana, né, ao Senhor 100%. Né, ela preferiu dedicar a vida dela ao Senhor, e eu acompanhei essa trajetória, né, já tinha uma certa consciência de alguma coisa. Só que meu pai era muito presente na minha vida, né, e eu senti falta dele. Várias vezes me peguei chorando, sentindo falta do meu pai, mas eu já estava entrando naquela transição de conhecer ao Senhor, né, de conhecer a Jesus. Me batizei com 12 anos, e a minha mãe, ela ganhou uma Bíblia em um concurso, né? O concurso não, foi um campeonato que teve na igreja, e quem ficasse em primeiro ganhava, acho que não me lembro direito, acho que o liquidificador, não sei o quê, e o segundo ganhava a Bíblia. A minha mãe errou a resposta para ficar em segundo, para ganhar a Bíblia. Ela foi, ganhou a Bíblia, e aí essa Bíblia passou praticamente a ser minha, né? E eu sempre lendo a palavra de Deus. E o livro que eu peguei para mim, como se fosse um livro de um pai me instruindo na ausência de um pai carnal, foi Provérbios. Quando eu disse assim, meu filho, eu falei, bom, papai está falando comigo, eu sou o filho desse pai, né? Meu filho, escuta os meus conselhos, escuta as minhas palavras. Então eu tive um grande amor pelo livro de Provérbios, porque foi um livro que marcou a minha adolescência, minha pré-adolescência e minha adolescência, porque na ausência de um pai físico, eu tinha esse pai espiritual que me chamava de filho. Eu via ele dando conselhos para mim, quando eu li o livro de Provérbios. E eu, nas minhas orações, já dei esse testemunho no canal uma vez, nas minhas orações, eu sempre pedi a Deus, que eu fiquei assim, vislumbrado com a história de Salomão,
Porque Salomão, ele poderia, como rei, pedir tudo ao Senhor. Ele poderia pedir mulher, pedir dinheiro, pedir riqueza, ser grande nas guerras. Ele vai e pede sabedoria. E eu fiquei mais surpreso ainda com a resposta de Deus. Porque Deus parece que ele ficou dando pulos, né? Nossa, que alegria, que legal, você pediu isso. Ele ficou muito feliz com o pedido de Salomão. Eu falei assim, caramba, se ele ficou feliz com isso, então eu vou pedir isso também, quero alegrar meu Deus. Eu quero também pedir isso, eu quero pedir algo que alegre a ele. E eu comecei a orar, toda noite eu pedi a Deus, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero amor, eu quero... Isso aí, gente, eu tinha o quê? Uns 12 anos de idade, 12, 13 anos. Eu pedi a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá amor, me dá sabedoria, me dá amor. E um belo dia, quando já tinha 16, já comecei a pregar a palavra, eu fui numa Assembleia de Deus pregar a palavra. No final da mensagem veio uma irmã, aí me procurou, aí falou assim, o irmão Igor, Deus me deu uma visão e Ele está te mandando um recado aqui nessa noite. Eu falei assim, amém, irmã, glória a Deus. Ou seja, isso é uma oração que eu fazia desde os 12. Quando eu tinha 16, ela veio e falou para mim assim, olha só, todas as vezes que você dobra o seu joelho no teu quarto e pede ao Senhor sabedoria e amor, os anjos ao seu redor começam a louvar a Deus e a pular de alegria. Eu falei assim, nossa, que coisa. Ela não sabia dessa história, essa é uma coisa minha, íntima com Deus. Não tinha como ninguém saber. Isso era algo meu com o papai. Só ele sabia disso. E ela foi e falou isso para mim. E aí eu vi, irmãos, como que pedir a Deus sabedoria é algo que realmente alegra o coração de Deus, porque nós estamos entrando numa dimensão onde é um pai ensinando para o filho como viver. É um pai ensinando para o filho, não peque, olha, não erra. Quem ama, corrige, eu estou te corrigindo nisso aqui, porque eu te amo. Não é mais aquele filho que fica pedindo bênção, 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 mas, pai, me ensina a viver, me ensina a obedecer, me ensina a ser santo, me ensina como me comportar, me ensina a como te agradar. E eu vejo para mim o livro de Provérbios, um livro que para mim, pessoalmente, é um livro em que eu adotei como um livro particular de um paizão que me ensinou e que me adotou mesmo, que eu olhava o livro de Provérbios, não tinha uma noite que não li o livro de Provérbios e eu falava, não, vou praticar isso aqui meu pai está me ensinando. E eu quero colocar no coração dos irmãos, dos jovens que estão aqui, esse desejo, esse amor pela sabedoria. Não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria que se encontra numa academia, é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que vai te diferenciar onde você estiver. É aquela sabedoria que vai te dar discernimento do certo e do errado, e você vai saber caminhar de uma maneira que agrade ao Senhor. E olha como é que está escrito aqui em Provérbios, agora sim eu vou ler para você o texto, no capítulo 1, no versículo 20, vou esperar você abrir, Provérbios capítulo 1, versículo 20. Não sei se você já reparou como é que Deus ele fala a respeito da sabedoria. E como esse é mais um ano de vida do Pedro, que seja um ano de muita sabedoria. Que Deus venha te dar muita sabedoria. Olha o que diz aqui no versículo 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. A sabedoria está falando assim, nas ruas. Até quando, ó loucos, amareis a necessidade? Necessidade, ou seja, a pessoa que não pensa, os nécios. Até quando vocês vão amar a loucura e a tolice? Até quando? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, quer dizer, a vergonha, ser escarnecido? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Então a sabedoria está gritando, por quê? Porque quase ninguém quer ser sábio. Quase ninguém quer buscar a sabedoria. E a sabedoria fica nas praças, nas ruas, nas esquinas, nas cidades, gritando
Até quando vocês não se atentarão para mim? Até quando vocês ficarão aí como nécios, como loucos? Eu estou aqui, ó. Olha eu aqui, a sabedoria. Ela grita, clamando por atenção. Ninguém quer dar atenção à sabedoria. E quem não dá atenção à sabedoria, ele diz aqui, ó, vocês estão aborrecendo o conhecimento. Versículo 23. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Para quem? Para aquele que se atentar para a sabedoria, para aquele que buscar a sabedoria. Tiago, ele fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá gratuitamente. Ele dá. Ele quer, é do prazer do Pai, é do agrado do Pai dar sabedoria aos filhos. E isso alegra o coração, tanto é que existe um livro inteiro só sobre sabedoria. E é um dos 7 Espíritos de Deus também. E o texto diz assim, derramarei copiosamente, ou seja, abundante para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Até aqui, daqui a pouco a gente continua indo mais. Então a sabedoria é algo que está disponível, você não compra a sabedoria. A sabedoria, ela é algo que ela está disponível, independente da idade, e se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, porque isso vem do alto. Ele vem te dar a sabedoria. E ela está, olha que interessante, geralmente é a gente que clama pela sabedoria. Agora é ela que clama por nós. É a sabedoria que está gritando. Ela clama o tempo inteiro, chama, estende a mão, porque ela está praticamente como se estivesse desesperada por alguém que a quisesse. Ela está assim, quem é que me quer? Quem é que me busca a sabedoria? Quem está me querendo? Quem quer ser sábio? E ela fica como se estivesse lamentando, porque ninguém quer a sabedoria. As pessoas hoje, os jovens hoje principalmente, querem a curtição, querem brincar, querem o TikTok, querem YouTube, querem aplicativos, querem jogos, foto, Instagram. Mas e a sabedoria? Será que querem a sabedoria? E olha o que o texto vai dizer, vai chegar um tempo, e está dizendo, vai chegar um tempo que vocês me desprezam, aí vai ser a minha vez de rir das suas desventuras. Vai ser a minha vez de ver o vosso terror. E aí eu vou zombar de vocês. E aí eu vou dizer, está vendo, você me rejeitou, agora paga o preço. Rejeitou? A própria vida vai te ensinar o quão perigoso é rejeitar a sabedoria. Porque você pode ser sábio aprendendo, e a sabedoria, você a seguindo, você vê, como diz Provérbios, né, o sábio vê o perigo e corre. Ele foge, mas o louco segue em frente. Você vai ver o perigo, não, isso aqui é um perigo, vou meter o pé daqui, é ruim, não fica aqui não. Agora o tolo não, o tolo ele quer aprender quebrando a cara. Ele quer aprender depois que passa por diversas dificuldades. Aí você vê, por exemplo, em relacionamentos de namoro, né? As pessoas falam, principalmente as meninas que são mais emocionais, elas são mais emotivas. Ah, o homem não presta, nenhum homem serve. Não é que nenhum homem serve, nenhum homem não presta. É porque a pessoa só escolhe pessoas que não prestam e que não servem. Né? A escolha que dá errado. Vai procurar homem aonde? Em casa, de festa, de show. Tá errado. Qual é a probabilidade de você encontrar um homem de Deus numa casa de festa? Por favor. Qual é a possibilidade? Qual a possibilidade
de você encontrar um homem que te respeite como mulher, se a maneira pela qual você está querendo conquistar ele é por intermédio do corpo. Mas não vai. Primeiro porque o homem de Deus não se envereda por esse caminho, porque ele olha uma mulher, ele se encanta por uma mulher que se veste bem. Homem de Deus. Agora, o homem do mundo não, ele quer isso mesmo. Ele quer se aproveitar do corpo. Aí um se aproveita, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, pronto. Aí a pessoa já está ferida na alma. Nenhum me presta, todos os homens são iguais, nenhum valoriza. Mas é por quê? Porque não usou de sabedoria. A sabedoria está aí para distinguir o que é certo e o que é errado. Quem presta e quem não presta. Mas nós insistimos no erro. Por quê? Porque a gente não ouve a sabedoria. Então, quanta coisa em nossas vidas poderiam ter sido evitadas se nós ouvíssemos a sabedoria de Deus, mas nós preferimos ouvir o engano do nosso coração. Resultado, uma vida difícil, penosa, trabalhosa, de choro, de traumas, de angústias, coisas que poderiam ser evitadas. Coisas que poderiam, por causa da sabedoria, não terem acontecido. Porque a Bíblia, ela nos recomenda uma vida de abundância, de paz, de prosperidade. Uma vida desta forma. E o texto continua assim: em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, que é tudo isso que eu acabei de falar, então me invocarão. Agora todo mundo quer Deus, né? Na hora do aperto, né? Ó Deus, Senhor, eu vim aqui, lembra de mim, né? Agora, no momento da angústia, aí a gente clama ao Senhor, volta para a igreja, né? Aquele testemunho, aquele testemunho, né? Eu estava lá no mundo, né? Sabe como é que é o mundo, né? Mas graças a Deus voltei para o Senhor. Graças a Deus mesmo, mas não precisava passar por isso. Mas Deus, que transforma o mal em bem, vai pegar esse momento ruim e vai transformar em testemunho. Vai transformar em testemunho, porque Deus, ele tem esse poder de restaurar as pessoas por causa do amor dele. Por causa do amor. Mas que bom seria se não tivesse passado por isso, é verdade, não é? Que bom seria se não tivesse dado trabalho para a mamãe, para o papai, para a família. Que bom seria. Mas as pessoas, é como diz lá em Lamentações, né? De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Essa é a lei. E o texto vai continuar dizendo: versículo 29, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ou seja, todo o fruto que a pessoa ela vai ter na vida dela é resultado dos próprios conselhos que ela teve, que não veio da parte de Deus. Olha quanta coisa ruim acontece quando a gente não tenha do Senhor a sabedoria. Olha como que nós, às vezes achamos, né, a aprovação de Deus, a aprovação de Deus. Às vezes é aprovação de Deus, por quê? Porque nós não usamos de sabedoria. Porque tem provações que poderiam ter sido evitadas. Umas são para nos aperfeiçoar, outras são para nos corrigir. Aí eu preciso ter o discernimento de Deus para isso. Porque a repreensão, ela é para a criança que é desobediente. Mas Deus, ele corrige porque ele ama. Mas que aprenda logo, né? Que tem gente que vive repetindo de ano o tempo inteiro. Repreende aqui, repete, repreende aqui, repete. Já viu aquela criança que quando o pai bate, fala, não doeu? Não doeu? Está doendo, mas fica lá, não doeu. O pai bate de novo, engole o choro, não doeu, né? Tem gente que é assim com Deus. O pai está lá corrigindo, vai lá e fazer de novo. Não doeu? Não doeu? E vai lá fazer de novo. E o pai corrige, vai lá fazer de novo. Por quê? É uma pessoa que não está agindo com sabedoria. E
pai vai lá e açoita espiritualmente o filho, porque ele ama, ele quer que você aprenda. Por isso que Hebreus fala, não desmaie quando ele vier repreender você, não desmaie. 32, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. Qual é a impressão do bem-estar? Não está nada acontecendo comigo. Está tudo normal. Eu estou desobedecendo o meu pai, estou mentindo, falando que vou para algum lugar, mas vou para o outro. Eu estou colando no colégio. Está tudo bem. Parece que esse bem-estar está dando aval para o que eu estou fazendo. Mas não é isto, porque mais na frente eu vou ir à perdição. Porque há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então não é porque parece que está tudo bem, que no momento não aconteceu nada. Já viu aquelas pessoas que gostam de ficar empinando moto? Né? Uma hora vai cair. Não é lançando praga não, aqui cai mesmo. Toda hora lá. Uma vez deu certo, na segunda vez deu certo, na terceira vez deu certo. Uma hora ficar insistindo, vai cair. Vai cair. Para que ficar arriscando a sua vida nisso daí? Para que arriscar? Então, parece que o bem-estar dá a impressão de que está tudo bem, mas na verdade leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aquele que é de Deus, aquele que confia no Senhor, ele fica tranquilo, ele fica em paz, ele fica sereno. Pode estar tudo caindo ao redor dele. Salmo 4:8. Está lá Davi sendo perseguido, ele ora assim, ó: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Está tudo em paz. Pode estar tudo pegando fogo ao teu redor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você fica em tranquilidade. Porque eu fico tranquilo? Porque comigo habita a tranquilidade, a segurança, porque eu dei ouvidos à sabedoria. Quando você dá ouvidos à sabedoria e ao temor do Senhor, você não teme o mal. Qual mal vai acontecer com você, se você sabe que a sua vida está nas mãos do seu Criador? Você sabe que Ele é o teu Deus. Você sabe que Ele está no controle de tudo. Você sabe que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Que dirá a sua vida? Que dirá nós? Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle daquele que nos criou. E nós não tememos mal algum. Isto é viver em sabedoria. Porque quem não vive assim, vive em ansiedade. Quem não vive assim, não dorme bem. Quem não vive assim, vive preocupado. Por quê? Porque ele não confia naquele em quem ele crê. Agora, aquele que é sábio, ele sabe que é só colocar os nossos planos na mão do Eterno e Ele vai abençoar. Ele vai abençoar. Pode até parecer que está tudo ruim, mas Ele vai abençoar, porque eu confio nesse Deus. Eu confio nele. Aí, olha aqui no capítulo 2, ó. Filho meu, olha como é que a sabedoria trata, né? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha o que ele compara. Se você buscar o conhecimento como você busca a prata e o ouro, porque Provérbios diz que a sabedoria é mais preciosa do que a prata e o ouro. Como é que você busca a prata e o ouro? Acorda o quê? 5 da manhã para trabalhar, enfrenta, para quem pega ônibus, aquela monte de gente lá no ônibus, fica lá em pé, né? Você está buscando a prata e o ouro. Está buscando a prata e o ouro.
Chega lá no trabalho, ouve cliente xingando, não sei o que, você vai lá, papai abençoa, em nome de Jesus, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Você está buscando a prata e o ouro. E vai nisso até se aposentar. Antes disso, você estudou. Fez lá o ensino fundamental, fez lá o ensino médio, se preparou, estudou para o vestibular, para a faculdade. Prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro. Se você buscar a sabedoria como a prata e o ouro, você vai conhecer a Deus. Se buscar a sabedoria como você busca a prata e o ouro, as coisas escondidas do Pai, Ele vai te revelar. É só buscar com aquela intensidade que você busca a prata e o ouro. Com aquela intensidade. Não é dando desculpa, porque tem gente que dá desculpa, eu estou tão cansado que eu não vou. Você acha que Deus não sabia que a gente teria que trabalhar? Claro que Deus sabia. Foi Ele que criou o trabalho. Foi Ele que disse que do suor do teu rosto. Então, Deus sabia que nós iríamos trabalhar. O que Ele deseja é que nós buscamos a Ele como nós trabalhamos, e até mais ainda, porque o reino tem que ser buscado em primeiro lugar. Então, se nós buscarmos ao Senhor a sabedoria, clamar, pedir, interceder, Ele vai dar sabedoria. Ele vai dar, mas você vê que a sabedoria não é simplesmente chegar, Deus, dá-me sabedoria. Puf, igual uma varinha mágica. Não, a sabedoria ela tem que ser buscada. Não pensa que Davi não dava conselhos a Salomão, que Davi dava conselhos a Salomão. E Salomão conhecia da palavra de Deus. E para ele pedir a Deus sabedoria, porque ele meditava na lei do Senhor. Claro. E aí Deus foi lá e honrou Salomão. Então, a gente para ter sabedoria, temos que meditar na palavra, temos que buscar Ele, e nós vamos encontrar todos os tesouros escondidos. Todos os tesouros escondidos, é o que está escrito aqui. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guardas as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as verdades da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, ou seja, adultério. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que dirigem a essa mulher se voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelos caminhos dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra. Olha aí, aquele que é sábio habitará a terra, né? Herdará a terra. E os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os alevosos serão dela desarraigados. Quer herdar a terra? Seja sábio. Seja sábio. Os sábios herdarão a terra, os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios dela serão desarraigados. Olha o que a sabedoria nos dá, a sabedoria nos livra do laço. Uma vez eu fiz um teste, eu estava no ponto de ônibus, e, claro, eu fui pegar um ônibus, porque eu fui falar que eu estava no ponto de ônibus, eu só falar que eu ia pegar um ônibus. Eu fui pegar o ônibus, e várias vezes essa cobradora, eu vi que ela era assim, muito ignorante com o cliente. Antigamente tinha cobradora e tinha um motorista, né? E eu tinha acabado de ler provérbio que diz assim, que a palavra branda acalma o furor, tá?
E aí eu fui pagar a passagem, a nota era alta, né? Você não tem menor, não? Aí na hora, ó, a palavra branda acalma o furor. A palavra branda acalma o furor. Aí eu falei, vou fazer o teste, será que vai dar certo? Aí eu falei assim, olha, se você quiser, você pode me dar depois quando eu descer, não precisa dar agora não. Ela, então tá bom. Eu falei, dá certo mesmo. Dá certo mesmo. Pratique isso que a gente está lendo, que nós estamos vivendo aqui nessa palavra, que você vai ver que vai ser tudo bem sucedido. Você vai ser bem sucedido. E eu posso contar outras experiências aqui. Vou contar uma, que foi da minha mãe. Ela não sabia, né? Estava lá inocente, né? Ela estava conversando com um rapaz, de boa, você conversa com as pessoas, né? De boa. Só que tinha uma moça que estava afim desse cara. E não sabia de nada, né? Estava afim desse cara. E ela achou que ela tivesse, né, ciúme, né, cega a pessoa, né? Não pode dar um oi que já. E aí ela achou que estavam os dois ali, né? De bereguedé. E aí ela foi lá em casa, né, espumando, igual um cão raivoso, né? Eu falei, caramba, só que minha mãe não estava em casa. Quem estava era eu. Aí eu cheguei, oi, boa noite, aconteceu alguma coisa? Aí, porque está lá em cima do meu marido, não era nem marido, né? Em cima do meu homem. Eu falei, não, mas olha só, esse rapaz a gente conhece há muitos anos. A gente conhece ele, foi vizinho, né, lá do prédio onde nós morávamos. E até onde eu sei, ele é eletricista, e ela estava querendo falar com ele se ele poderia acertar a eletricidade lá em casa, que estava em obra, e foi isso daí, né? Até onde eu sei, foi isso daí. Eu não me lembro exatamente quais foram as palavras que eu usei ali, mas eu sei que eu fui falando, conversando, e ela chegou para minha mãe, pô, o seu filho é uma graça. Né? Passou a fazer até amizade com a minha mãe. Sabe por quê? Porque a palavra branda acalma o furor, e os sábios transformam os inimigos em amigos. Isso está lá em Provérbios. Então, às vezes, a gente acha que não dá certo, que o mais certo é eu dar lugar à carne. Mas a Bíblia fala, Provérbios fala que vale mais um cão vivo do que um leão morto. Então, às vezes, a gente quer descontar, a gente não sabe o que vai vir ali por trás. É mais fácil a gente acalmar, usar de sabedoria e conquistar aquela pessoa. Tentar ganhar aquela pessoa. E isso salva vidas. Hoje, quantas pessoas você vê numa briga de trânsito, numa briga de bar, por qualquer coisa, tira a vida por nada. Por um jogo de sinuca, de totó, a pessoa está lá tirando a vida. Por quê? Alterou a voz. Não, se deixar comigo, ele vai ver com quantos paus, porque eu não levo o desaforo para casa. Não, você vai levar, porque você é uma pessoa sábia. Você vai levar para casa, você vai abençoar aquela pessoa e você vai orar por ela, porque você é uma pessoa sábia. E por último, vou ler só esses últimos 4 versículos, a gente vai encerrar aqui. Diz assim, no capítulo 3: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, o que eu acabei de falar agora. Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escrevas na tábua do teu coração, e acharás graça e a boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quer ter saúde na alma e no corpo? Viva debaixo da sabedoria. Deus vai prolongar os seus dias aqui na terra, e não apenas vai te prolongar os dias na terra, mas vai te prolongar com paz. Paz. Não basta só viver, você tem que viver em paz. Então, um conselho que eu tenho para dar aqui, uma mensagem
para o Pedro e para os irmãos aqui nessa noite é: busque a sabedoria de Deus para que tudo que você fizer, você venha a ser bem sucedido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.